Bom, essa palavra ela começa em minha vida em maio deste ano. Em maio deste ano, em junho especificamente, a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem e conhecer aquela terra maravilhosa de Jerusalém. E com esse grupo, o qual nós fazíamos parte, foi nos orientado a estar lendo a palavra, buscando em oração o propósito de estarmos indo naquela viagem. A gente entendia que ali, aquele momento, não seria só um momento de lazer, um momento de turismo. E, principalmente, eu entreguei ali em minhas orações, pedindo para que o Senhor pudesse, naquelas situações, me usar e também me capacitar. E no dia que eu vou relatar aqui, a gente estava se dirigindo à cidade de Davi, e a guia que estava com a gente disse que à nossa direita estamos passando a pedra. Essa pedra, ela é como se fosse uma montanha enorme, só de pedra, pedra maciça, da sua origem até o seu topo. Essa pedra, nada mais, nada menos, ela termina onde é o Monte Moriá, onde Isaac iria ser sacrificado, e na continuidade desse morro, no finalzinho, você já encontra ali a cidade de Davi. E ela começa a descrever isso. Eu fiquei assim, impactado com aquilo, e vi uma pedra. Essa pedra que não tem poder místico, essa pedra que não há poder nenhum sobre ela. Mas ali começa a palavra de hoje. Há 3 semanas atrás, o pastor nos deu a escala da pregação. E eu vi o meu nome no dia 24 de setembro. E desde então eu tenho orado, pedindo ao Senhor a direção da palavra de hoje. E eu ouvi aquela voz na minha mente, a pedra. Eu falei, mas pedra? A pedra da cidade de Davi. Eu falei, mas como assim, Deus? Que mistério é esse? E comecei a ver nas Escrituras. Então, o título da mensagem de hoje é o mistério da pedra. Amém? Antes de ir à palavra, eu gostaria de descrever um pouco as características de Davi, tá? No reino de Deus, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Se está na Bíblia, há um propósito. Às vezes, palavras que você já tenha recebido durante a tua vida cristã, tudo tem um propósito. Aquilo ainda não se encaixa na tua mente, você não entende, mas em um momento oportuno, Deus vai estar revelando a você. Amém? E Davi, então, para ser usado conforme foi, Davi, até hoje ele é tido como um dos maiores reis para os judeus. E para ele ser usado por Deus da forma que ele foi, Deus enxergou nele algumas características. E eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Davi, filho de Jessé, até o presente momento ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas ele é ungido pelo profeta, o escolhido de Deus, em sua casa. E ali começa um projeto de reinado na vida de Davi. Davi, ele era obediente. Davi foi conhecido um homem segundo o coração de Deus. Davi era simplicidade em pessoa, assim como o nosso mestre Jesus. Davi, ele tinha a característica de aguardar o tempo de Deus na vida dele. Obediência. Não é à toa que por algumas situações ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, o qual até então o perseguia, tentando matá-lo, mas ele preferiu esperar o momento de Deus. Porque ele sabia que o rei também era ungido, e o temor dele a Deus era tão grande
que ele não tira a vida de Saul. Ele deixa que Deus faça, segundo o tempo dele. Davi, ele nasce em Belém de Judá e pertence à tribo de Benjamim. Fala aí para o teu irmão, pertencia à tribo de Benjamim. Essa é uma informação importantíssima de Davi, que a gente vai entender lá na frente o porquê. Em 1 Samuel 16, 12 e 13, fala o momento em que ele foi ungido e recebe sobre a vida dele o Espírito de Yahvé. O Espírito de Deus passa a ser com ele a partir daquele momento. E nesse sentido, Davi torna-se um dos mais importantes reis. Em seu reinado, as 12 tribos foram unificadas. Israel passa a ser um dos maiores territórios, um dos maiores reinos até então. Tamanha a importância desse servo. Até hoje, Davi é reconhecido. Pode colocar o primeiro slide, por favor? Nada mais, nada menos, ele faz parte da genealogia de Jesus. Não é novidade para ninguém, né? Perelim, vamos lá. Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão. Não vou cantar aqui, mas tem até uma musiquinha que descreve toda essa genealogia. E chega a Jacó, que chega a José, esposo de Maria, que nasceu Jesus. Amém? Olha quantas características. Quem nasceu em Belém? Jesus. Da tribo de Judá. Coincidências? Não. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Ainda nos dias de hoje a gente encontra essa estátua lá na cidade antiga. E muitos judeus visitam esse local, fazem orações. Eles acham que numa casa ali próximo se encontra o túmulo ainda de Davi, mas isso não importa para a gente. O que nos importa hoje é entender o mistério dessa pedra. E quando a gente fala da pedra, essa pedra fundamental, que se chama Jesus, vamos a Isaías 28, 16. Rocha firme, fortaleza em nossa vida. Essa é a pedra que se chama Jesus. Isaías 28, 16. Por isso declara Yahvé, o Eterno: eis que coloco em ti Sião, uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Amém? Glória a Deus. Essa é a pedra que eu estou falando. Essa é a pedra que é anunciada por Isaías. Essa é a pedra fundamental. Aqueles que creem nessas promessas não ficarão assustados, não ficarão ansiosos, não correrão de um lado para o outro, de igreja em igreja, mas terão a certeza que tudo o que acontece em suas vidas é direcionado pelo Senhor. Não temerão a qualquer assombro, como os homens ímpios fazem, porque eles têm a certeza que Deus proverá todas as coisas em tuas vidas. Mas, de uma forma simples, silenciosa, saberão aguardar o momento perfeito de Deus em suas vidas. Amém? Não importa que se tarde, o que há de vir, virá, e não tardará. Temos que aprender, às vezes, a aguardar o momento de Deus. A gente vai ver aqui na palavra que Davi, quando vai lutar contra
o gigante filisteu, ele vai ao riacho e pega 5 pedras. Ele não entende por que se era um gigante só e pega 5 pedras. Mas no momento oportuno foi revelado a ele. Porque Deus já sabia de todas as coisas. E assim é o nosso Deus. Não devemos andar ansiosos de coisa alguma, mas temos que crer. Se o seu caminho está pautado, se a sua vida está no caminho do reino dos céus, as demais coisas acontecerão. Amém? Jesus e o seu reino eterno são representados por essa pedra, a pedra fundamental. Ele voltará. E quem crer nessas palavras não será confundido. Amém? Próximo slide, por favor. E que a nossa fé, a nossa esperança, ela seja alicerçada em Cristo, essa pedra angular, a rocha da nossa salvação. Eu falei então sobre essa montanha, e aqui é o topo dessa montanha. Essa imagem é dentro do domo da rocha, eu consegui na internet. Não, é muito difícil acessar esse local. Ali é o topo dessa rocha. Ali nada mais, nada menos, aonde seria realizado o sacrifício de Isaac. Nesse local, nada mais, nada menos, foi construído o primeiro templo de Salomão. Nesse local foi estabelecido o templo de Herodes. E nesse local será o terceiro templo. Eu assisti um vídeo com o meu filho durante o estudo dessa palavra, na qual uma TV portuguesa, com certeza, mostra imagens de alguns instrumentos, de algumas estruturas já do templo. E esse líder judeu afirma ter certeza que esse templo será edificado novamente. E nós também acreditamos que assim está escrito. Amém? Interessante, então, pararmos para pensar em várias coincidências na vida de Davi que nos leva a Cristo, não só a sua genealogia. Agora sim, nós vamos à palavra. O próximo, por favor. Sim, essa pedra foi encontrada no local das escavações da cidade de Davi. Durante vários séculos, tentaram derrubar a ideia da existência do rei Davi. O inimigo tenta fazer isso, né, nas nossas vidas, às vezes. Tirar a estrutura e a base, né, da palavra em nossas vidas. Em 1993 foi encontrada essa pedra, lá onde eles denominam ser a cidade de Davi. E nessa pedra está escrito em hebreu, cidade do rei Davi. A arqueologia confirma o que a Bíblia nos fala. Então caiu por terra toda essa linhagem, esse pensamento de que Davi era um mito para eles. Foi comprovada a existência de rei Davi. Próximo. Aí é o palco da palavra de hoje. Vale de Elá. No Vale de Elá, a gente tem o vale propriamente dito e as montanhas. A Bíblia fala que de um lado das montanhas, ficavam os filisteus. Do outro lado, ficava o povo de Israel. O texto se encontra em 1 Samuel, vamos abrir, por favor. 17. 40 a 49 e depois o 54. Amém? Versículo 40. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas. Fala para o teu irmão, ele escolheu as pedras. Veja aqui que ele tinha um cajado, aqui ele ainda era o pastor. Davi aqui não era um guerreiro, ele ainda era aquele pastorzinho de ovelha. É muito engraçado porque eu fui assistir
um filme com a minha filha. Fala Davi e Golias. Em todo momento o pessoal falava assim para ele: cara, você não é nada, você é um pastorzinho. Você vai enfrentar o gigante filisteu? Desiste, para com isso. Não falta gente para falar coisa errada, né? Para gente. Enfim, vamos lá. E ele escolheu então no riacho essas 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor. Isto é, numa espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira, em algumas versões a sua funda, e partiu ao encontro do filisteu. Neste momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando da direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança, que Yahvé concede a vitória. Porque Yahvé é o Senhor das batalhas. E Ele nos entregará, vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi lançou mão do seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra. Quantas pedras ele pegou? E quantas ele usou? Sobraram quantas? Tão bom de matemática. Uma pedra que lançou por meio de sua atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Na continuidade, a gente vê que Davi vai ao encontro do gigante, pega a sua própria espada e decepa a cabeça e a levanta, como um troféu de sua vitória. 54. Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas as levou à sua tenda. A primeira pergunta que eu fiz quando eu terminei de ler esse texto: por que 5 pedras? Por que 5 pedras? Será que Davi em algum momento desconfiou que ele iria errar? Será que Davi em algum momento duvidou que Deus era com ele naquela peleja, naquela batalha? Certamente não. E tem uma característica muito importante na vida de Davi, da sua linhagem. Davi pertencia à tribo de Benjamim. Projeta, por favor, Juízes 20, 15 e 16. Deixa eu abrir aqui a minha. Eu vou ler. Contaram-se naquele dia os benjamitas. Quem são os benjamitas? Tribo de Benjamim. Vindos das diversas cidades. Eram 26.000 homens hábeis no manejo da espada, sem contar os próprios habitantes de Gibeá. 16. Em todo esse exército havia 700 homens de escol, canhotos. Todos eram muito hábeis, e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com a funda uma pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecar.
isto é, sem errar. Davi não ia errar nunca. Não ia, porque isso daí estava na genética dele. Deus era com ele naquela peleja, e ele já tinha a expertise de dominar bem o manejo da funda. Ele não iria errar. Por que as 5 pedras? Às vezes em nossas vidas recebemos palavras, recebemos pedras, recebemos situações as quais a gente não entende. E aquilo só vem ser revelado a nós num tempo bem distante. Eu quero que nessa manhã cada um de nós possa colocar em tuas mentes o que Deus já te ofereceu, o que Deus já mandou você fazer na tua caminhada cristã, e aquilo ficou lá escondido. Você às vezes nem se lembra. Por que as 5 pedras? No momento oportuno foi revelado a Davi. Demorou nada mais, nada menos do que 40 anos para Davi entender o porquê. As 5 pedras. No reino de Deus, nada é fruto do acaso. Davi pega as 5 pedras, mas só usa. Eu li um texto e achei muito interessante que Davi pega a cabeça do gigante e leva a Jerusalém, onde seria o seu reinado. Davi toma a cidade de Jerusalém dos jebuseus. Interessante que ele usa um túnel subterrâneo, ele vai com os seus mais achegados, valentes, e consegue invadir, abrir os portões para que o povo de Israel conseguisse tomar a cidade. Quando ele vai para Jerusalém, ele leva essa cabeça, e alguns teólogos acreditam que ele foi enterrar ali, naquele local. E no momento que ele iria enterrar, ele pega também o bornalzinho dele com as demais pedras e iria enterrar junto. Alguns autores acreditam que nesse momento ele foi incomodado. Falou para ele, não, as pedras ficam com você. Você vai precisar dessas pedras ainda. Essa pedra tem um significado espiritual na tua vida, Davi. Essa pedra ainda há um significado especial no meu reino. Fique com essas pedras. E Davi fica com essas pedras. Versículo 40b fala que ele escolhe uma pedra. O ato de escolher, isso fala de direção de Deus na vida de Davi. Direção de Deus na vida de Davi. A nossa vida espiritual não pode existir sem a direção de Deus. Senão ficamos perdidos. Ficamos como os ímpios, andando de um lado para o outro, pulando de igreja em igreja, não entendendo o propósito de Deus para nossas vidas. Temos que ter a direção de Deus em nossas vidas. Deus às vezes faz coisas que não entendemos, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um momento para que Deus possa falar. E a Davi então é revelado. E a gente vai a 2 Samuel 21, 15 a 21. Davi até essa data não entendia por que as 5 pedras. Quantos aqui sabem que Golias tinha mais 4 irmãos? Você, Marcelo? Eu também não sabia. Isso me foi revelado no momento oportuno dessa palavra. 21. Desculpa, 20, né? 20, 15, 16. Não, está certo. 21, 15. Também puderas. Estás no Samuel 1. Será que o pastor está assistindo a gente lá? Bem provável, né? Ora, pois. 21, 15 a 21.
luta contra os filisteus, é o título dessa passagem, de 15 a 22. Ela também se encontra em 1 Crônicas 20, de 4 a 8. Houve ainda, eu vou ler tudo, depois a gente vai falando versículo por versículo. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Davi, aqui ele já era rei, valente de guerra, general dos exércitos, desceu com a sua guarda, combater os filisteus, e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro, conhecido como Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometeu matar a Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos, e além disso ele estava armado com uma grande espada nova. Era uma espada nova. Entretanto, Absai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a seguinte promessa: nunca mais irá conosco à guerra, para que não se apague a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Davi, ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Ele era a lâmpada para aquele povo. Depois eu vou continuar, deixa eu falar primeiro desses 3. Davi aqui já tinha uma certa idade, vamos dizer em torno de 60 e poucos anos. E com certeza sabemos que a cada década que nos passa, a gente vai ficando mais cansado. Não é verdade, irmãos? E Davi já estava um pouco mais velhinho. E ali naquele momento que ele está cansado, ele sai da cena, ele sai ali da peleja, sai da linha de frente de guerra e se esconde um pouco para descansar. Para descansar. A Bíblia fala que Isbi-Benob, que tinha uma espada nova, estava aguardando esse momento. Ele esperou Davi se cansar. Isbi-Benob, durante todas essas décadas, guardou em seu coração uma mágoa. Ele queria tirar a vida de Davi e dessa forma se vingar da perda do seu parente. E para ele não importava o tempo, hein? Ele seguia Davi, aonde Davi vai estar, eu vou tirar a vida de Davi. Tanto é que ele guardou uma espada, especialmente para aquele momento. Era uma espada nova, a qual ainda nunca havia sido usada. Você imagina o que é isso? Às vezes na nossa vida nós guardamos mágoas em nosso coração, de algo que aconteceu há vários anos atrás. E essa mágoa cria raízes em nossas vidas. Contra um irmão, às vezes contra um parente. Deixa disso, meu irmão. A mágoa só traz mazela sobre a nossa vida. Há estudos que comprovam que a mágoa gera câncer. A gente vai ter um momento aqui hoje, no qual a gente vai entregar aqui, no altar do Senhor. E o holocausto vai queimar todas essas mágoas sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Isso tem atrapalhado o seu andar espiritual? Provavelmente sim. Isbi-Benob não quis nem saber. Ele aguarda. E a palavra fala que o momento em que Davi se cansou, ele vai ao encontro de Davi. Satanás, ele aguarda momentos específicos em nossas vidas. Ele é repetitivo, ele quer cansar a gente, quer tentar fazer a gente desistir. Ele quer aguardar em nossas vidas momentos os quais nós estamos cansados,
Há momentos que às vezes a gente não consegue dar um passo espiritual em nossas vidas. Há momentos que a gente às vezes não consegue nem respirar direito de tão cansado que nós estamos. Isbibenove espera esse momento na vida de Davi. E podemos até tentar enxergar o que acontece ali naquela situação. Sim, Davi agora ele era astuto de guerra. Ele não era mais o pastorzinho. Ele andava com a sua espada, com a sua armadura. Ele se cansa. Vai para um local mais reservado. Podemos ver já Isbibenove sondando aquela situação e ver Davi se retirar da frente de batalha. Davi chega naquele local mais calmo, tira a sua armadura, encosta a sua espada, velha já de guerra, e de repente, quando ele abre os olhos, Isbibenove vem ao seu encontro com a sua espada nova, aquela que havia separada para Davi há vários anos. Deus é maravilhoso. Ele queria tirar a vida do rei Davi. Versículo 17. Entretanto, Absai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Pedra número 2. Pedra número 2. Davi, você se lembra das 5 pedras? Achou que era só um gigante, Davi? Pedra número 2. Absai não queria desistir. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Pela misericórdia de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, que havia ordenado Davi a pegar essas 5 pedras, honra e envia Absai. E Absai, um valente guerreiro de Davi, tira a vida dos gigantes, antes que o gigante o ferisse. Posso ouvir uma salva de palmas para o nosso Deus? O nosso Deus não falha, gente. Não falha, não falha. Quantas e quantas situações nós temos vividos. E é só para comprovar que o nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele é onipresente. O nosso Deus... Como é, Vivian? O nosso Deus não falha. Eu não tenho esse dom, né, irmão? Você tem. Versículo 18. Quantas pedras faltam? Estão ligados, irmão. Versículo 18, pedra 3. Sibecai, amigo de Davi. Sibecai, amigo fiel de Davi. Sim, aqueles amigos. Esse é o gosto que você falou aqui no altar. Esses são os amigos que Deus coloca em nossas vidas, em nossa caminhada cristã. Em momentos que estamos fracos, vêm ali e nos sustentam em oração, nos oferecem apoio. Sibecai era um desses amigos de Davi. Perilinho, você é meu melhor amigo. Eu te amo. Sê tu uma bênção por onde quer que você ande. Que o Senhor Deus possa te usar a cada momento. Em nome de Jesus. Você é meu melhor amigo. Quantos amigos nós temos aqui? E quantos nós podemos falar que verdadeiramente são verdadeiros amigos, melhores amigos? Davi pode falar isso da vida de Sibecai. Pedra número 3. Sibecai matou Saf. Versículo 19. Pedra número 4. Elanã mata Lami. Deixa eu ler. Ainda em Gobe,
noutro embate contra os filisteus, Elanã, filho de Jare-Oregim, Tecelão Jair, de Belém, matou Lami, o irmão de Golias de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Pedra número 4. Pedra número 5, versículos 20 e 21. Certo dia, ele se levantou e desafiou, 20, houve ainda outra batalha em Gate, e ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. Ele tinha polidactilia. 24 dedos no total. Esse deveria ser horrível. E certo dia esse gigante se levanta e desafiou mais uma vez Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Pedra número 5. Versículo 22. Esses 4 eram descendentes dos gigantes, filhos de Rafa, em Gate, e foram todos mortos por Davi e seus soldados. Eu creio que aqui nesse momento, Davi entra na presença do Senhor, tanto é que no 22 ele vai oferecer um cântico de vitória ao Senhor, e entende o mistério dessas 5 pedras que ele havia recebido. Em nossas vidas, Deus proverá o momento certo para que tudo em nossa caminhada espiritual seja entendida perante o teu reino. Amém? No 22, eu vou estar lendo, mas eu acho muito interessante porque essa era uma das características de Davi, né? Davi, ele compunha salmos, louvores, e nunca deixava de louvar a Deus, de agradecer a Deus. Os 4 mais 1 formam as 5 pedras. Pedra 1, Davi com Golias. Pedra 2, representada por Absai, matando Isbibenob. Pedra 3, Sibecai, matando Asaf. Pedra 4, Elanã, matando Alami. E pedra 5, Jonatas, matando o anônimo de 6 dedos. Davi entende o propósito das pedras que havia sido dada a ele. As pedras que ele escolheu, orientado por Deus. O próximo slide. E às vezes na nossa caminhada nós recebemos pedras, meus irmãos. A pergunta que eu quero te fazer hoje, nessa manhã: o que você tem feito com essas pedras? Esse slide eu achei ele interessante, que mostra o ponto de vista de várias pessoas que encontraram uma pedra. E fala que o distraído tropeçou nela. O violento a utilizou como um projétil. O empregador a usou como construção. O camponês, cansado, a utilizou como assento. Para as crianças serviu como um brinquedo. Para Davi, para matar a Golias. Michelangelo transformou-a em uma bela escultura. Em todos os casos, a diferença nunca esteve na pedra, e sim no homem. Não existe pedra em seu caminho que você não possa usar para o seu conhecimento e para o seu crescimento espiritual. Não importa a pedra, o que importa somos nós. Davi, após todas essas batalhas, ele faz um cântico ao Senhor. Capítulo 22. Esse é o hino que Davi dedicou e cantou a Yahvé, quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das guerras de Saul. Diz assim o cântico de Davi: o Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo
meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio, o meu Salvador, tu me livras da violência. Digno é o Senhor de todo o louvor, eu invoco o Yahvé e sou salvo dos meus inimigos. Quando eu disse que estavam sintonizados, Augusto, finalizando aqui no 22, ele fala aqui da fidelidade do Senhor para a nossa vida, para nos livrar desses momentos que temos vivido de violência. A cada dia a gente ouve, chega mais próximo a gente, não é verdade? Mas nós temos que crer que nós temos um Deus, que é Senhor dos exércitos, e que nos livra de todos os mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria agora, nesse momento, de chamar os meus amigos do louvor. Eu vou convidar aqui 3 grupos de pessoas. Não precisa levantar agora, não precisa vir agora. Por favor, todos podem ficar de pé, mas não precisa vir ao altar agora. O primeiro grupo que Deus me incomodou para que eu pudesse estar aqui hoje fazendo esse apelo, dando a oportunidade para que mudanças possam acontecer em nossas vidas, sendo direcionado pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós cremos que o que vamos fazer aqui agora vai promover mudanças na nossa vida, Pai. E o primeiro grupo de pessoas que eu gostaria de convidar são aqueles que guardam uma mágoa em teu coração. Mágoas antigas, as quais você ainda nem se lembrava mais. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus irá revelar agora em teus corações, em tuas mentes. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tira todo o engano. Pai, tira todo o bloqueio agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o propósito da Tua palavra se cumpra nessa manhã, nesse local. Em nome de Jesus, Pai. Grupo 2. Aqueles que têm sido confrontados por essa violência. E essa violência tem tirado a tua paz. Essa violência tem tirado o pânico. Você tem medo de sair de casa. Eu te convido a vir aqui no altar do Senhor, para que Ele possa revigorar nossa armadura, nos fazer invisíveis aos olhos dos inimigos, em nome de Jesus. Terceiro grupo, aqueles que estão fracos. O Senhor Jesus fala: vinde a mim, aqueles que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Você que não consegue mais andar na presença de Deus, você que tem sentido a sua perna espiritual pesando 1 tonelada, vem aqui ao altar. Deixa Deus te ajudar. Você não está sozinho. Você nunca estará sozinho. Deus é contigo. Aqueles que sentiram no teu coração e tua mente podem vir, por favor. Em nome de Jesus. Pode vir dos 3 grupos, gente. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. A primeira oração eu vou pedir para o irmão Joel, aqueles que guardam mágoa, tá? Que o senhor possa fazer, por favor, porque eu me incluo.